Marcos Mion zomba, de Nicolas Ferreira e sua resposta. Deixa o apresentador louco. Os bastidores do estúdio da Rede Globo fervilhavam naquela quarta-feira. Produtores corriam de um lado para outro, técnicos ajustavam luzes e o diretor checava o cronograma pela 10ª vez. A edição especial do Papo Reto com Mion traria algo inédito. Um jovem deputado federal como convidado em vez das habituais celebridades. 10 minutos para o ar, anunciou o diretor pelo intercomunicador. No camarim principal, Marcos Mion passava as páginas do roteiro, preparado meticulosamente por sua equipe durante a semana anterior. Conhecido por seu estilo enérgico e provocativo, o apresentador parecia confiante. Estas perguntas são perfeitas, comentou Mion para seu produtor executivo. Preparamos armadilhas em cada bloco. Ele vai se enrolar nas próprias palavras. A maquiadora aplicava os últimos retoques quando a coordenadora de produção entrou apressadamente. Como está nosso convidado? Perguntou Mion, enquanto ajustava o blazer colorido escolhido especialmente para a ocasião. Surpreendentemente, calmo, respondeu ela com evidente surpresa. Recusou nosso briefing prévio e disse que prefere uma conversa autêntica. Mion sorriu confiante. Todos dizem isso, até enfrentarem as câmeras e minhas perguntas diretas. No camarim ao lado, o deputado Nicolas Ferreira, aos 27 anos, revisava discretamente algumas anotações em seu tablet. O ambiente ao seu redor contrastava com a agitação do estúdio. Era de completa serenidade. Último aviso, deputado, alertou seu assessor, consultando o relógio. Ainda podemos cancelar. Este programa é conhecido por expor os convidados a situações constrangedoras. Nicolas guardou o tablet e ajustou a gravata azul marinho. Sabe qual é o maior problema do Brasil hoje? Ninguém escuta mais, só atacam. Todos chegam com conclusões pré-fabricadas sobre o outro. Mas este programa não busca diálogos construtivos, insistiu o assessor, visivelmente preocupado. Talvez seja exatamente por isso que devo participar, respondeu Nicolas levantando-se. Se só conversarmos com quem pensa como nós, como esperar mudanças genuínas? No palco as luzes se intensificaram e a plateia vibrou quando a música tema ecoou pelo estúdio. Mion surgiu com sua característica energia saltando entre os espectadores. Boa noite, Brasil. Bem-vindos a mais um Papo Reto, o programa onde ninguém escapa das perguntas que todo mundo quer fazer, mas ninguém tem coragem. Bradou ele, provocando aplausos entusiasmados. E hoje, preparem-se para a combinação mais improvável desde miojo com ketchup, que, aliás, eu adorava na adolescência. A plateia riu. Recebemos o deputado federal e fenômeno das redes sociais, Nicolas Ferreira. Sob uma trilha sonora eletrônica, Nicolas entrou sorrindo, cumprimentou Mion com firmeza e sentou-se na poltrona vermelha central. Caramba, deputado, você parece mais jovem ao vivo, observou Mion como primeira provocação. Dizem que juventude na política é inversamente proporcional à maturidade das ideias. Isso procede? A plateia reagiu com uma mistura de risos e algumas vaias discretas. Nicolas sorriu tranquilamente. Se esse raciocínio fosse verdadeiro, Mion, seus programas deveriam ficar mais profundos a cada temporada. Seus fãs concordariam com isso? A plateia explodiu em reações divididas. Mion pareceu momentaneamente desconcertado pela resposta rápida, mas recuperou sua postura característica. Ui, parece que alguém veio preparado para o combate. Consultando suas fichas, prosseguiu. Sabe, deputado, quando me avisaram que você viria ao programa, pensei, preciso pesquisar sobre conservadorismo, religião, polêmicas nas redes sociais. Aí percebi que você transforma isso em conteúdo diariamente, só que sem a parte do entretenimento. Mais risos ecoaram pelo estúdio, enquanto o diretor sinalizava a aprovação nos bastidores. Nicolas tomou um gole d'água antes de responder. Interessante como o entretenimento e a política se interconectam atualmente, não é, Mion? Às vezes uma brincadeira comunica o que horas de discurso não conseguiriam. Então você admite que seus discursos no Congresso poderiam ser substituídos por memes e teríamos o mesmo resultado? Retrucou Mion rapidamente. Na verdade, tanto o entretenimento quanto a política observam a realidade e apontam suas contradições.
A diferença fundamental é que você busca audiência e eu busco transformações reais, respondeu Nicholas, mantendo o tom cordial, mas firme. Um silêncio inesperado tomou conta do estúdio. A resposta não era a esperada, não era defensiva nem agressiva, apenas perspicaz. Uau! Agora fiquei confuso, Mion gesticulou amplamente. Vim preparado para provocar um conservador explosivo, mas encontro um filósofo. Tentando retomar o controle, continuou. Falando em contradições, como um cara de 27 anos defende ideias que a maioria dos jovens considera ultrapassadas. É como se eu defendesse o retorno da calça cargo. Espera, isso voltou à moda? Péssimo. Exemplo. A plateia riu e Mion insistiu. O que quero dizer é, você não se sente deslocado entre sua geração? Nicholas sorriu genuinamente. Interessante você mencionar isso, Mion. Sabe qual preconceito ainda é socialmente aceitável hoje? O determinismo geracional. O deter o quê? Perguntou Mion, franzindo a testa. Determinismo geracional. A ideia de que pessoas de determinada idade devem necessariamente pensar de uma forma específica, como se o ano de nascimento não apenas determinasse quando você nasceu, mas também o que você deve pensar. O estúdio silenciou novamente. Nos bastidores, o diretor gesticulava para que Mion retomasse o tom provocativo. Olha só, pessoal, ele usa palavras complicadas também, e eu achando que teria que explicar o que é TikTok, brincou Mion, gerando algumas risadas. Mas então, deputado, você está dizendo que defender pautas conservadoras é, na verdade, um ato de rebeldia juvenil? Isso é como dizer que o novo trap é ouvir Roberto Carlos. De certa forma, sim, rebateu Nicholas. O que seria mais autêntico hoje? Seguir exatamente o mesmo pensamento promovido pela grande mídia, pelas corporações globais e pela maioria dos influencers, ou questionar esse pensamento homogêneo? Quando todos os holofotes apontam para uma direção, olhar para o lado oposto exige coragem, não acha? Mion percebeu que a entrevista fugia ao roteiro planejado. As provocações cuidadosamente elaboradas não surtiam o efeito desejado diante das respostas articuladas do deputado. Vamos falar de algo concreto. Suas declarações sobre identidade de gênero geraram enorme controvérsia. Você chegou a usar uma peruca loira no plenário da Câmara. Aquilo foi, digamos, peculiar. A peruca, pelo menos, era de qualidade ou daquelas de loja de R$ 1,99. Foi exatamente para provocar esse tipo de reação superficial que fiz aquilo, respondeu Nicholas, inclinando-se ligeiramente para a frente. Veja, concordemos ou não com certas pautas, precisamos admitir que existem contradições que merecem debate profundo. Quando realizei aquela performance, milhões de pessoas que jamais teriam acesso a essa discussão passaram a refletir sobre o tema. Então você confessa que foi um truque de marketing político? Insistiu Mion. Foi uma estratégia de comunicação. Assim como você usa o humor para transmitir mensagens complexas, eu usei uma performance para catalisar um debate necessário. A diferença é que quando um apresentador faz isso é entretenimento. Quando um político faz, chamam de populismo. A plateia, inicialmente dividida entre apoiadores e críticos do deputado, agora acompanhava atentamente o diálogo, que havia se transformado em algo diferente do habitual tom de provocação do programa. Mion, percebendo a mudança na atmosfera, decidiu mudar de abordagem. Olha, vamos fazer diferente. Esquece o roteiro. Vamos conversar de verdade. O que acha de eu fazer as perguntas que realmente gostaria de fazer, sem o peso da persona do apresentador? Nicholas sorriu. Era exatamente isso que esperava quando aceitei o convite. Nos bastidores, o diretor sinalizava freneticamente. Mas Mion fez um gesto discreto indicando que seguiria sua intuição. Então explica uma coisa. Como alguém tão jovem já tem convicções tão definidas, não é natural aos 27 anos ainda estar explorando possibilidades, mudando de opinião? Pergunta, agora genuína, criou um clima diferente no estúdio. Mion, convicções claras não significam rigidez mental. Significam ter princípios fundamentais que orientam suas decisões.
reviso constantemente minhas ideias, leio autores com quem discordo, dialogo com pessoas de diferentes visões. A diferença é que faço isso a partir de uma base sólida de valores. E quais são esses valores? Perguntou Mion, agora visivelmente interessado na resposta. A convicção de que a família é o alicerce da sociedade, que liberdade e responsabilidade são inseparáveis, que o Estado deve servir ao cidadão, não o contrário, que a vida possui valor intrínseco, que uma nação precisa honrar suas tradições enquanto evolui. Mas esses conceitos não podem ser interpretados de formas completamente diferentes? O que é família hoje, por exemplo, é muito diferente do que era décadas atrás. Sem dúvida, e é precisamente por isso que o debate é fundamental. Não podemos simplesmente descartar conceitos essenciais porque estão em transformação. Precisamos discutir que evolução desejamos. O programa continuou por mais 2 blocos, abordando temas como educação, segurança pública, liberdade de expressão e polarização. Para surpresa da equipe de produção, da plateia e do próprio Mion, o que começara como uma tentativa de confronto transformou-se numa das conversas mais substanciais já exibidas no programa. Ao chegar o momento de encerrar, Mion dirigiu-se à câmera. Estamos concluindo mais um Papo Reto, e devo confessar que esta foi uma edição diferente de tudo o que já fizemos. Deputado Nicolas, suas considerações finais antes do nosso tradicional pinga-fogo? Nicolas olhou para a câmera. Agradeço ao Mion e a toda a equipe pela oportunidade. Quero dizer a quem nos assiste que é possível, sim, termos conversas produtivas entre pessoas que pensam diferentemente. O Brasil não avançará com monólogos isolados, mas com diálogos autênticos, onde escutamos genuinamente o outro. Mion assentiu com respeito. E assim chegamos ao fim de mais um programa. Na próxima semana temos novidades, mas antes nosso famoso pinga-fogo. A câmera focalizou o tradicional jogo final do programa, onde Mion fazia perguntas rápidas e inesperadas aos convidados. Se pudesse mudar uma única lei no Brasil, qual seria? Perguntou Mion. Tornaria obrigatório que comunicadores de todas as vertentes entrevistassem pessoas com visões opostas às suas, respondeu Nicolas com um sorriso. Mion riu. Essa é uma lei que eu apoiaria. Última pergunta. O que você aprendeu aqui hoje? Nicolas refletiu por um momento. Aprendi que quando abandonamos as armaduras da polarização, descobrimos que todos desejamos essencialmente o mesmo. Um país melhor. Só discordamos sobre os caminhos. Mion, normalmente rápido em encontrar uma réplica para qualquer resposta, ficou momentaneamente sem palavras. Olhou para Nicolas e disse simplesmente: Você me desarmou, deputado. E olha que isso é praticamente impossível. As luzes do estúdio diminuíram gradualmente e o programa foi encerrado. Nos bastidores, a equipe comentava o rumo inesperado da entrevista, enquanto nas redes sociais os trechos mais impactantes já começavam a viralizar com hashtags como #MionXNicolas e Diálogo Possível. Com as câmeras já desligadas e os microfones removidos, Mion aproximou-se de Nicolas. Sabe, eu vim totalmente preparado para te encurralar em cada fala, confessou. Eu imaginava, respondeu Nicolas. Por que aceitou o convite então? Porque às vezes precisamos sair das nossas zonas de conforto. Eu poderia continuar falando apenas para quem já concorda comigo, e você poderia continuar entrevistando apenas pessoas que compartilham sua visão. Mas que impacto real isso teria? Mion ficou pensativo, como se realmente refletisse sobre aquelas palavras. Sabe, em 15 anos de televisão, aprendi que algumas vezes as melhores conversas são aquelas que não seguem o roteiro, disse, com um sorriso sincero. Volte quando quiser, sem roteiro da próxima vez. No dia seguinte, enquanto Nicolas participava de uma sessão no Congresso, seu assessor mostrou-lhe uma publicação de Marcos Mion em suas redes sociais. Ontem recebi o deputado Nicolas Ferreira no PIB-1000 Papo Reto. Preparei dezenas de provocações, ciladas verbais e confrontos. Saí do programa refletindo sobre meu papel como comunicador. Será que contribuo para o diálogo nacional ou apenas alimento a polarização?
Obrigado, Nicolas, pela lição inesperada. Na próxima, venha para uma segunda rodada. E, pessoal, assistam ao episódio completo. Foi diferente de tudo que já fizemos. A publicação, em poucas horas, já acumulava milhares de comentários, muitos expressando surpresa pela humildade do apresentador e outros elogiando o tom respeitoso do debate. Não se trata de vencer debates, comentou Nicolas com seu assessor. Trata-se de transformar a maneira como debatemos. Nas semanas seguintes, o episódio bateu recordes de visualização nas plataformas digitais. Educadores começaram a utilizá-lo como exemplo de comunicação efetiva entre pessoas com visões diferentes, e diversas personalidades públicas comentaram sobre a importância de resgatar o diálogo respeitoso no país. Por um breve momento, uma pequena chama de esperança iluminou o polarizado cenário do debate público brasileiro. Como Nicolas disse naquela noite, o Brasil não precisa de mais vozes gritando no mesmo tom. Precisa de vozes diferentes conversando com respeito, buscando não o aplauso fácil, mas o entendimento mútuo e o bem comum de todos os brasileiros.